elas são de síntese. Então o que elas querem propor? Está aqui o grande sistema. Ela estabelece um vínculo inteligente e esperto com esse sistema, mas precisa ser muito cuidadoso, e ela vai criar aqui aquilo que o Raul Seixas chamava de sociedade alternativa. Ele vai criar esse conceito, que é muito mais sério do que imaginam aqueles membros que estão embutidos na questão das ecovilas. A ecovila, gente, ela é uma expressão espiritual de um ser que está para nascer ainda. Ele ainda não conseguiu manifestar a síntese social que ele quer ver realizada na vida. Por isso é um grande desafio a ecovila. Ecovilas, e existe de dois tipos, né? As ecovilas nativas, naturais, que se desenvolvem a partir de um assentamento convencional que se torna sustentável, entre aspas. E outros são aquelas intencionais. Como é que é em inglês mesmo que eles falam? Naquele relatório? As intencionais. Você me falou? Intention? Não sei, você me falou. São as intencionais, isto é, aquelas que são pré-estabelecidas, pré-planejadas para serem ecovilas. Aí começa todo um trabalho de mexer com indivíduos para realizar uma determinada ecovila. A ecovila é exatamente algo que vai criar um abjuram próprio. Fora disso aqui. Ela vai desenvolver um conceito de sustentabilidade que passa primeiro pelo ser, para depois ir para o ter. Né? Manter isso daqui. Tem um terapeuta aqui no Brasil que está dando uns cursos bacanas sobre sustentabilidade do ser, mostrando que se o ser não é autossustentável, não é sustentável, do ponto de vista de uma ecologia interna, não existe ecologia externa. Não pode existir uma sociedade sustentável se não existem indivíduos sustentáveis. Então ele vai no fundo da questão, ele mostra que tudo o resto é discurso. Grandes corporações agora estão com um discurso ambientalista nojento. O conceito de sustentabilidade está tão deformado que daqui a pouco vai causar um nó aí na cabeça do pessoal que trabalha na área filosófica, de planejamento, porque estão esvaziando o conceito. Veja, as ONGs tradicionais, como eu disse, lutam por uma causa e ela é de confronto. Tanto é verdade que as ONGs se tornaram combativas mesmo, no sentido quase que bélico, né? O movimento Greenpeace, WWF fizeram ações, né, como eles chamam, que foram de embate mesmo, de confronto peito a peito, de enfrentar a polícia, enfim, aquele negócio todo. A propositiva, gente, está pouco se lixando para isso. Ela cria aqui dentro uma realidade amorosa, localizada e pontual. E ponto. Ela não é confrontativa, ela é testemunhal. O que vai acontecer? Esse fato aqui vibra e vai chegar com que indivíduos que eventualmente nem tenham contato com esses, criem aqui uma outra propositiva que vai vibrar mais ainda, interagindo, até que um outro indivíduo aqui, que eventualmente não teve sequer nenhum contato, nem com esse grupo, nem com o outro, começa aqui uma coisa semelhante, até chegar na 100ª ecovila, entre aspas. O que aconteceria na 100ª? Ó, a rede de consciências se transformaria inteiramente. Você conhece a história do 100º macaco, né? Claro. Só não consigo visualizar o que aconteceria depois. Exatamente. É simples. Veja, sim, claro, você vai formar uma rede de novas estruturas. Um dia vai existir outras coisas, certamente. Até que a humanidade um dia abandona a Terra, abandona o planeta, vai ter outra visão de coisa. Mas olha, quando nós chegarmos à 100ª ecovila, que volto a dizer, não é um assentamento físico, ele é uma expressão de uma dimensão espiritual que está retida na Terra, reprimida. Está reprimida, tem que acontecer. O sistema vigia para não acontecer a experiência de estímulo. Os espaciais dizem que as cidades que o mundo vai experimentar, que são cidades de montanha, completamente isoladas, lembram mais neoburgos, vamos dizer assim, elas teriam mais relação com o espaço e com dimensões de outra realidade e com o mundo subterrâneo do que uma cidade com a outra. Basta dizer, não haverá indústrias, não haverá transporte de mercadoria de cidade, nada disso. Agora você pergunta, isso é possível? É só um dia a gente ter uma aula aqui para te mostrar que uma sociedade
deve ser Já foi completamente possível no passado, né? Sim, Esses claro. gregos, Os incas, né? cidades Sim, estados. os incas. E criaram coisas assim. E elas são sustentáveis mesmo. Aí sim é o conceito real e não esse fictício que é puro discurso. Porque sustentabilidade, numa perspectiva fragmentada de realidade, sem cosmogonia como lastro, é mentira. Bom, e então veremos acontecer isso. Porque isso aqui é uma formulação espiritual, porque os planetas não pertencem ao reino humano. Nós somos habitantes temporários, passageiros dos planetas. Um dia vamos embora. Os planetas pertencem às plantas e aos animais, com os quais nós devemos conviver com relativa distância, respeitando a vida deles. Mas nós não. Tanto é que os conceitos furados de ecologia moderna pressupõem integração com a natureza, com os animais. Os ETs dizem que a saída é pelo outro lado. É nós pousarmos no planeta. Idealmente, nós teríamos que construir cidades assim, ó. Um único ponto de apoio, uma cidade como uma grande esfera, onde os patamares, as naves saíam, etc. E não incomodávamos o planeta. Por que as civilizações avançadas que ainda habitam planetas constroem assim? Constroem uma única cidade. Por respeito ao que está estabelecido no planeta, porque os planetas não são para os humanos são seres do espaço. Nós julgamos, inclusive a vida extraterrestre que tem por aí, a primeira pergunta que a gente fala para esses caras é de que planeta você veio. Né? Não necessariamente algum sistema, porque as humanidades evoluídas não dependem mais de planetas. São totalmente independentes de sistemas quaisquer, solares quaisquer. São grandes viajantes, são nômades, né? São como é que chama? Ciganos do universo. Então, quando uma civilização habita um planeta, você já tira de letra que é a primitiva. É primitiva. E quantas civilizações se renovam no planeta até que muitos grupos, enfim, vão embora para o espaço. Tem muito mais gente no espaço do que habitando planetas. Bom, então, até mesmo na arquitetura mágica, se você vai fazer no seu sítio, se você constrói... Se você vai lá no seu sítio e constrói uma casa assim, apoiada, até o número de apoios tem a ver, né? E faz uma casa assim. Pode colocar aqui do lado, você faz uma torre, bota lá o seu catavento, sistema de captação de água, de reciclagem, põe sua escadinha para você subir na sua nave lá. Isso aqui é uma habitação muito mais sadia do que a habitação sentada no chão. E conforme o número de pilares que você fica no chão, você tem uma energia para o conjunto que está em cima. Número 1 dá um resultado, 2 pilares outro, 3 dá outro, 4 dá outro, múltiplos de 4, múltiplos de 8 dão um resultado, múltiplos de 3 dão outro resultado. Depende da atividade que você quer abrigar naquela construção, você coloca o número de apoios, porque você está fazendo uma agulha. Você está interferindo no planeta inteiro quando constrói. E isso é uma das coisas que nós não fazemos. Então, quando nós construímos, por exemplo, uma cidade como Curitiba, ou construímos um grande edifício aqui, nós estamos interferindo em meridianos poderosos da energia da Terra, alterando o clima, alterando um monte de coisa. Nós não sabemos que isso ocorre. Nós podemos, por exemplo, trazer malefícios para algumas comunidades aí no meio da África, sem sabermos que estamos fazendo isso, porque não temos consciência disso. É que nem um acupunturista que está espetando um cara em qualquer lugar. E é o que nós fazemos em relação à Terra. Nós não temos consciência disso, porque essa ciência nós não dominamos. Bem que existia no passado, mas isso foi tudo esquecido. Né? Então, o testemunho não é confrontativo. Ele é testemunho. Tanto é que a expressão interatividade passiva, que parece uma contradição, não é. Mas olha, só para fechar aqui a nossa questão. Ela não é confrontativa, ela é propositiva. Então veja, quem se aproxima e indaga, o que vocês estão fazendo, como isso aqui é interessante, como eu me identifico com isso, aí sim esse indivíduo deve ser aceito no grupo para participar, para dividir, para entender. Mas se ninguém vem procurar, vocês também não vão atrás. Por isso que quando a gente pensa em colocar os nossos projetos socioambientais, nós vamos criar os chamados entrepostos, que é um pontinho. Nós discutimos isso aqui no grupo. Qual foi o grupo? Não foi de saúde, foi de educação. Né? A gente coloca um entreposto num lugar
Isso aqui não é uma base de infraestrutura para você desenvolver um projeto social para acabar com a fome, com a miséria, com um monte de coisa, não. É apenas um testemunho. Você vai chegar lá, vai construir diferente, viver diferente, se relacionar com a natureza de maneira diferente. Você vai levantar na comunidade espalhada na região uma indagação. Aí serve de referência e espelho para aquele indivíduo ver isso aqui. Tá? Nós estamos colocando algo de dentro, fora, num território qualquer. Outras pessoas que estão vinculadas ao sistema vão olhar aquilo e elas tiveram com mérito nisso. Nós não vamos colocar isso em qualquer lugar, não. As pessoas que um dia vão ter um entreposto, uma ecovila nossa, por exemplo, próximo, ganharam isso espiritualmente. Elas vão ver uma realidade nova na frente delas e vão começar a questionar a situação delas. E vão começar a copiar. E aí sim nós começamos a interagir de maneira passiva. É o resgate da famosa metodologia mestre-discípulo de relacionamento. Um dia o discípulo perguntou para o mestre: mestre, por que você não me ensina nada? Você não quer saber nada? Mas como eu não quero saber nada? É porque eu não faço nenhuma pergunta? Disse, não, porque você não fica em silêncio. Ele queria dizer que você pensava o tempo todo: por que o mestre não me pergunta nada? Por que o mestre me ensina nada? Por que o mestre faz isso? Por que o mestre faz aquilo? Ele não ficava nunca em silêncio. Não é? Essas coisas, historinhas que parecem assim, brincadeirinha, elas na verdade revelam uma postura que todos nós ocidentais temos, né? Que é inteiramente indagativo e questionador fora. A gente não percebe que o fora é uma maneira de nós lermos dentro, corrigirmos dentro, para expressar a vontade, com V maiúsculo. Então dá para você voltar lá naquela parte de como fazer a mudança interna, que você disse que deixava depois? Primeiro é o diálogo, lembra? Depois do diálogo, qual é a outra coisa? Que é muito difícil, né? Você deixar a luz, quer dizer, aceitar que a mudança venha. Esse é o grande desafio. Porque nós nos defendemos contra ela, você sabe disso, Neuzinho? A gente se defende. A gente não deixa a mudança acontecer. Na verdade, nós vigiamos e patrulhamos o tempo todo para a vida não mudar. Quando algumas pessoas entraram no projeto, eu falei: toma cuidado que pode acontecer mudanças. Aí a pessoa já fica atenta. Quando a mudança vem, a pessoa se apavora, porque ela tira a infraestrutura, a base na qual o sujeito apoiava os seus valores. Quando puxa isso, o cara fala: e agora? Aí ele larga o projeto: não, eu vou ter que arrumar minha vida. Aí organiza tudo de novo, fica tudo organizado, ele volta a pagar o dízimo da mensalidade, que agora a vida está organizada. Então, ele não percebeu que ele estava diante da mudança e não percebeu que ela estava acontecendo. A nossa tendência é sempre, e faz parte, nós precisamos ir e voltar muitas vezes, não estou criticando, ir e voltar muitas vezes, até que a gente consiga ler dentro da gente essa vontade, porque nós temos um profundo medo da mudança. Então, veja, para a gente ter o consentimento, você para uma pessoa chegar e falar assim: tudo bem, eu topo, deixa, pode mudar, né? É como você falasse para a vida: pode mudar, eu vou ficar numa postura de observação do que vai rolar na minha vida e em mim. Pinta furúnculo, mas pinta, olha, você começa a botar as carteiras lá fora. Porque, como diz os espaciais, o lado externo começa bem mais lá dentro, né? Inclui o corpo. É onde normalmente as primeiras coisas acontecem. Os problemas de corpo, de saúde, entre aspas, né? São sintomas de desintoxicações profundas. Porque você começa a se liberar da carga, da responsabilidade de se estar automortificando no sistema. Nós adoramos isso, gente. E a gente fica falando, eu vi uma cena na TV do sujeito dando chicotada lá, né, nas costas dele mesmo, babá. Nós fazemos isso direto aqui no Ocidente. O que a gente faz? O que são a nossa vida de manhã até a noite do que punição? A gente se pune também, é chicote nas costas, e todo tempo, porque a gente não quer deixar que a vozinha interior realmente dê a notícia, né? Fale com clareza, porque nós não podemos. Por isso que as pessoas gostam de gente, multidão, shopping, agitação, porque, gente, a voz interna está falando aos berros já, a humanidade já percebe que está falando, mas não pode ouvir. Porque a pessoa diz assim: se eu ouvir, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque essa é a questão que vem, né? Se eu for ouvir essa voz, que está audível já,
o que eu vou fazer? A pessoa entra em pânico, né? Entra em pânico. A gente não confia na sequência de fatos e situações que a vida vai nos colocar para a nova situação. Porque nós queremos ter controle. O ego quer ter controle sobre a situação. Não, eu quero fazer de acordo com a minha lista. Primeiro isso, primeiro aquilo. Tem gente que coloca assim, bom, meus pais estão muito velhos. Primeiro, a morte dos meus pais. Segundo, como? Mas nós chegamos a estabelecer, em alguma forma, dentro da gente, essas listinhas. E a vida não vai pelas listinhas. Ela mexe um tabuleiro de xadrez, a configuração inteira muda em volta e nós não percebemos nem como é que ela fez aquela ginástica. Porque pode ter certeza, o que está em volta da gente, do lado da gente, é uma coisa que nós exigimos que esteja na frente da gente, formando um contexto da gente. Se a gente reclama, vamos começar a ouvir as nossas reclamações internas e tentar discutir por quê, o que é que nós de fato queremos. Bom, o terceiro nível, esse nível é muito difícil, porque, volto a dizer, é difícil de expressar, mas é aquele momento que você chega para você e fala assim, bom, tudo bem, eu vou me ver lá agora do alto, deixa rolar aí embaixo. Se você não tiver essa postura, você não segura. Você tem que olhar o que vai acontecer com você a partir de então. Nossa, coitado, foi levar uma ferro ali. Nossa, filho de Deus, vai desmontar, vai perder o emprego. Você tem que ver de cima a coisa. Senão você não aguenta. Ver as coisas acontecerem com confiança de que aquilo é a metamorfose, é o processo em andamento. Claro, quanto mais retesado, mais dramática é a coisa. Quanto mais forte a tua vontade de aceitar as mudanças, mais dramático é aparentemente a instalação da nova situação. Ora, você pode pegar uma barragem de vários metros de altura, represando uma grande quantidade de água, e ir furando devagarzinho, derramando a água devagarzinho e tal. Mas se o seu negócio é explodir a barragem, você tem que assistir de camarote o processo. As desintoxicações, as coisas que vão acontecer ao seu lado, as perdas, os ganhos estranhos, as oportunidades que você não sabe o que faz com aquilo, porque você não está acostumado com aquela nova linguagem, vem todo mundo novo. Então, 1, diálogo interno. 2, como sentimento. 3, observação. Que eu chamaria também de confiança, porque tem que ser uma observação de confiança profunda no processo. O 4º nível, a instalação da nova situação, aqui precisa uma coisa que normalmente nós não costumamos dar muito valor. O jogo de cintura, capacidade adaptativa. Por quê, gente? Porque nós perdemos isso aqui, porque o sistema nos substitui a nossa índole natural de prover como é que eu chamo? Nós não temos mais, eu vou repetir assim, nós não temos, já a criatividade é um fator, nós não temos mais, nós entregamos a nossa saúde para os médicos, entregamos a nossa economia para o pessoal da área de finanças, nós entregamos isso, quer dizer, nós não somos mais senhores, porque o sistema tira de você para poder lhe cobrar depois quando você precisa. Ele tira a tua capacidade de se curar para vender, de construir sua casa para ele construir. E assim vai. Daqui a pouco ele cobra para respirar. Vamos assim, ó. Vamos até aqui, voltamos até aqui. Aqui é a trajetória. Daqui nós vamos até aqui, voltamos até aqui. Aqui nós vamos até aqui, vamos aqui. Esses períodos de volta são dramáticos, né? Mas de alguma forma vamos. Agora, o problema é que tem gente que faz assim, ó. Né? Pá, vem aqui atrás, né? Aí faz só isso. Não dá mais um salto, que foi muito além da possibilidade. Então, pior, começa a ir para trás, né? Tem todas essas coisas. E isso é dramático, né? Não é uma coisa simples, essa coisa. O diálogo interno é uma coisa que depende de algumas condições, pré-condições, da evolução espiritual mesmo, né? O consentimento, a capacidade de observar a si mesmo no processo, a ter confiança na vida, e depois o jogo de cintura para se estabelecer nas novas regras do jogo, onde você eventualmente até produz seu alimento, você domina a tecnologia que você usa, você cuida da sua própria saúde, você cuida das suas relações. Hoje até as relações a gente entrega para os terapeutas, né? Para os caras que cuidam que entendem das coisas. Porque nós não entendemos mais de nada. Tem gente que chega no terapeuta e não entende mais de nada. Aí pronto, já arranjou um terapeuta para substituir as questões deles. Sofia,
Começou com aquele papo de carne, né? Muito bem. O que são ecovilas? Só para voltar naquela perspectiva inicial. Se nós somos pessoas que dentro de nós vibra a ideia de uma vida feliz, sadia, você pode perguntar assim, bom, mas por que nós queremos isso? Porque nós nos gostamos. Porque nós estamos nos livrando das culpas, medos e ressentimentos que nos aprisionam, que portanto nos fazem vítima desse sistema que nós hoje somos obrigados a tolerar. É porque nós nos gostamos. Essa realidade é possível quanto mais nos gostarmos. Por isso Mabisa sempre falava, vocês vão poder medir o quanto vocês se transformaram nesse sentido pela altura das paredes que vocês construíram. Eles dizem, esquece o desenvolvimento espiritual. Vocês são desenvolvidos espiritualmente. O que vocês precisam é trazer essa luz para a matéria. Não existe esse negócio de fazer desenvolvimento espiritual. Agora eu vou me dedicar um pouco a mim mesmo. No momento que você faz isso, você parou o sistema. Você tem que realizar fora. Aquele que não realiza, não materializa aquilo que gosta e que quer, pode ser através de uma obra de arte, de música, pode ser construindo, pode ser plantando, pode ser fazendo, montando uma outra estrutura de vida. Ele não consegue espelhar fora aquilo que ele sente, ele não consolida o que ele sente. É quando nós expressamos fora que nós consolidamos internamente a realidade que nós procuramos. Isso é uma lei importantíssima. Por isso, não adianta saber e nem só sentir. Precisa realizar, isto é, dar forma àquilo que você sente. Pode ser um quadro, pode ser uma música, mas sem o exercício da criatividade, que resulte em alguma coisa no mundo fenomênico da matéria, realizado naquele plano, você não consolidou internamente o processo todo. Por quê? Quem não traz para a matéria o que é, não completou o ciclo interno de transformação. A civilização que está aí, ela é uma demonstração do que até onde nós chegamos. Qualquer coisa nova terá que ser edificada nesses novos parâmetros, tem que ser construída, porque senão nós não fecharemos o ciclo, que é a partir desse ciclo de manifestação que está aí em volta, para, por exemplo, uma ecovila. Se o caminho não foi esse, for das artes, da música, da culinária, não importa. Mas se a pessoa não está envolvida em fazer algo com amor e que isso traga para ela real felicidade, dentro de um nível de consciência elaborado, e não de vítima de um sistema, a pessoa não realizou o seu processo interno. E o que é mais interessante é que quanto mais você materializa aquilo que você já é internamente, mais você abre perspectiva de transformação interna. Muita gente, então, que acha que é parando e se reservando na meditação eterna, no jejum, não é por aí. Aí você pergunta, pô, mas por que fizeram tanto? Por que os mestres fizeram? Por que não sei o quê? Naquela época era necessário. Eles eram um sustentáculo de uma estrutura que ainda ia pensar no sal. Eles estavam consolidando egrégoras ainda, para a humanidade chegar na crise que está. Né? Tem um pensador italiano que escreveu uns livros sobre ócio. Qual é o nome dele? De Masi. Hã? Domenico de Masi. É, de Masi. O último trabalho dele é mais ou menos aquele que um dos nossos presidentes falou aqui. Esqueçam tudo o que eu disse. Está compreendendo outras coisas. E o que é mais incrível, os leitores que viraram um fã-clube dele, estão cobrando a ele coerência em relação às posturas dos livros que ele já considera ultrapassados. Então ele diz, eu precisei escrever para hoje eu mudar de ideia. É incrível, né? Ele teve que materializar para ele dar um salto.